Alienação parental. Você já ouviu falar nisso? Esse termo é usado para caracterizar a interferência de um pai, mãe ou responsável pela criação de uma criança ou adolescente com o objetivo de dificultar a convivência familiar dele com outro genitor. As situações em que isso acontece são as mais diversas e é uma prática que não se restringe apenas aos pais. Muitas vezes, esse tipo de violência psicológica é cometida também por outros membros da família, como os avós, por exemplo. Esse vem sendo um problema recorrente de famílias em que os pais se separam e passam a ter guarda compartilhada dos filhos. Isso pode ter efeitos sérios no psicológico de uma criança. Tanto é que, embora muita gente não saiba, a alienação parental também pode causar uma síndrome, proposta por um psiquiatra americano já na década de 80. No programa de hoje, a gente conversa sobre esse tema, que é cada vez mais atual e muito delicado. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós trouxemos 3 convidadas muito especiais: a Terezinha Marques, que é especialista em direito das famílias e sucessões, a Lourdes Fontinelli, que é psicóloga e atua junto às varas de família, e a Luciane Furtado, que é assistente social e também trabalha junto às varas de família. Muito obrigado pela presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. As atitudes que podem ser consideradas atos de alienação parental só passaram a ser previstas por lei no Brasil a partir de 2010, com algumas medidas para coibir a ação de pais alienadores. No entanto, em 2018, a alienação parental entrou para a esfera penal, passando a ser considerada crime de violência psicológica contra a criança ou adolescente. Então, para ficar claro, o que hoje pode ser caracterizado como alienação parental? O que a lei diz sobre alienação parental? Terezinha. Boa noite a todos. Bom, os atos de alienação parental, na verdade, já são praticados há muito tempo, né? A gente, enquanto profissional que atua nesse ramo, a gente vê que diversas situações, elas indicam a prática de alienação parental. Contudo, como você bem falou, só a partir de 2010 é que passou a ser positivada no ordenamento jurídico brasileiro. E aí as pessoas, os juristas no especial, começaram a prestar atenção nesse instituto de alienação parental. Então, a lei, ela exemplifica, ela diz que a alienação parental são os atos que interferem na formação psicológica da criança ou do adolescente, né? E ela traça um rol de exemplos que podem significar alienação parental. Claro que é um rol meramente a título de exemplos mesmo, porque em cada caso pode ser identificado um outro tipo de alienação parental. Então, por exemplo, geralmente o que a gente fala muito é a campanha de difamação que a mãe ou o pai, né, porque pode ser provocado por um dos dois, até mesmo por os avós, ou por pessoas que detêm a guarda daquela criança, que detêm uma certa responsabilidade, uma influência sobre aquela criança ou adolescente. Pode ser tio, Pode padrasto. pode ser tios, pode ser padrastos, enfim. São pessoas que estão no contato direto com a criança e que a criança, de uma certa maneira, se submete a elas, né? Seja na questão da autoridade, seja na questão do cuidado. E quando uma pessoa que não está querendo dificultar o acesso, no caso, o genitor, que geralmente é o genitor guardião, que ficou com a guarda da criança, ele quer dificultar, de alguma maneira, o acesso, o convívio, a continuação do convívio após a separação do filho com o pai. Então, ele começa com campanhas difamatórias, começa a desqualificar aquele outro genitor, né? E isso, sim, é também considerado um dos casos assim, mais gritantes que a gente vê de alienação parental. É óbvio que existem outros casos, como, por exemplo, não permitir que o pai saiba do histórico escolar da criança, das coisas que estão acontecendo na escola, mudar de endereço, não dar conhecimento ao pai, adotar uma atitude assim em relação à saúde da criança, em relação são coisas importantes da vida da criança que são tomar escondidas, decisões que deveriam ser em que sejam em conjunto. Então, mas ele toma para si aí. exatamente, exatamente. E assim, são várias atitudes. Sim. E a gente tem, claro, que podem alterar, podem mudar muito o psicológico de uma criança. Sim. Então, a Lourdes pode contar para a gente, na prática, como que essas atitudes de difamação contra o genitor, contra a mãe, contra o pai, como que isso pode afetar o psicológico de uma criança, de um adolescente? Bem, a criança, quando ela está num processo de alienação, porque a alienação ela é um processo.
Ela não acontece de uma hora para outra. Então, nesse processo, se você começa a dizer, olha, teu pai não gosta de ti. Imagina assim, o meu pai não gosta de mim, ou tua mãe não gosta de ti. Então, como eu vou me sentir? Então, a primeira coisa é uma baixa autoestima. A partir de uma baixa autoestima, aí você tem as dificuldades escolares. Então, ela começa a apresentar um desempenho, começa a decair um desempenho na escola, ela começa a ficar mais quieta. Se ela não é valorizada, ela também não quer se socializar, ela começa a ficar só ali naquele canto e tudo. Aí você começa, não, meu pai não gosta de mim, se ele não gosta de mim, eu não vou sair com ele. Então, quando chega naquele dia que é para ele sair com o pai, sair com a mãe, ele começa a não querer sair. Então, assim, você vê isso afetado. Então, a partir desse momento, você vai ter um desenvolvimento todo prejudicado por conta disso. Então, assim, o pior disso aí vai ser essa baixa autoestima. Quando a gente fala tanto de autoestima, a gente pensa que não é uma coisa simples, autoestima. Mas você ter essa autoestima rebaixada a partir de uma crença de que aquela pessoa significativa, que é o seu pai e a sua mãe, que você gostaria que cuidasse de você, que lhe protegesse, e aquela pessoa diz que ela não gosta de você, você vai se sentir lá embaixo. Mas por que eu não gosto? Algumas crianças têm até a fantasia que foram elas que fizeram com que o casal se separasse. Responsáveis pela separação. Né? Então, eu sou responsável por isso. É por isso que ele não gosta de mim. Meu pai saiu de casa, minha mãe me deixou aqui, porque ele não gosta de mim. Fui eu que fiz isso. O que será que eu fiz? Né? Então, até aquelas coisas que, às vezes, os pais dizem muito, olha, eu vou te deixar. Às vezes diz para imprimir uma certa autoridade, mas aí quando ocorre a separação, a criança pensa... Lembra, né? Ele não gosta de mim, ele me deixou. Então, essas são as grandes consequências depois que ocorreu esse processo de alienação. E aí, para reverter esse quadro, é bem difícil. Né? Então, assim, a alienação parental ela não vai ser uma coisa simples, como a Terezinha estava colocando, que a lei ela vai trazer alguns exemplos. Vai dificultar a convivência com o outro. Né? Mas esse dificultar da convivência, às vezes, não é só dizer assim, a criança está doente, é o dia de um ir buscar. Não vem porque a criança está doente, como se o outro também não pudesse cuidar porque ela está doente. Ora, se são pais, quando estavam juntos, ambos cuidavam, por que o outro não vai poder cuidar? Por que eu não vou poder dizer, olha aqui os remédios são esses. Não, ele não pode vir te buscar porque tu está doente. Né? E aí, às vezes, o pai não vem, a criança não sabe, ela já, olha, teu pai não vem não, porque tu está doente, ele não quer te buscar. Né? Então, assim, é coisa que não está na lei, mas no dia a dia do nosso trabalho, a gente vai identificando essas situações. Que pode ser considerado claramente como alienação parental, né? São atos de alienação, né? Então, assim, vai juntando esses atos, porque assim, a alienação parental, como ela é uma questão bem complexa, então a gente vai identificando atos. E que pode ser que todos esses atos venham a alienar essa criança. Porque a gente sempre vai pensar que é um triângulo. Eu tenho a criança, eu tenho um genitor e uma genitora. Estou colocando genitor e genitora porque são os mais comuns. Mas, às vezes, a gente tem, como a Terezinha colocou, tem avó, tio, tem vários personagens. São os personagens significativos para aquela criança ou adolescente. Então, a gente tem esse triângulo aí. Então, assim, a gente vai jogando esses atos de alienação, que nem sempre é a pessoa também que mora com ela. Pode ser aquele outro que só vai buscá-la para finais de semana, para passear. Ele também pode fazer essa alienação. Mas você concorda que, por exemplo, a alienação vinda de quem passa mais tempo com a criança afeta muito mais a imagem de quem passa menos tempo com a criança, né? Com certeza, isso facilita. Quem convive mais, ela vai ter mais tempo para estar falando do outro e, às vezes, não só falando, como ela vai fazendo todo um desenho para que a coisa aconteça, essa desvinculação, esse não gostar da criança. E, geralmente, quando a criança ela fica sob a custódia da mãe, né? Porque, independentemente de ser guarda exclusiva ou a guarda compartilhada, a criança vai ficar com um pai, vai ter um lar, né?
Então, se ela fica às vezes com a mãe, ela passa, dependendo do comportamento da mãe, a entender que a mãe é que é a verdadeira responsável por ela, que a mãe é que a mantém. Não se lembra, não sabe, e às vezes a mãe também não sinaliza que o pai está ali também para suprir as necessidades, que o pai se importa, né, que o pai tem o cuidado necessário, que o pai quer estar com ela também, né? E por uma questão apenas de logística, né, ela ficou melhor que ela ficasse na casa da mãe. Então, tem todo um contexto que tem que ser muito bem analisado antes de se dizer o que é realmente alienação parental. Se o ato que a atitude da mãe ou do pai realmente constitui um ato de alienação parental. Então, Luciane, a gente viu o que é alienação parental e as consequências disso, mas afinal, como eu posso identificar um caso de alienação parental? Existe essa facilidade de encontrar ou é algo que precisa de muita análise, de muitas atividades, né, de percepção para entender essa situação? Bem, como as caras colegas aqui colocaram, a alienação parental é bem complexa. Identificá-la, então, como a lei fala, a lei lá, em algum ponto, coloca que necessita de profissionais capacitados, experientes, né? Quer dizer, que tem capacitação suficiente para identificar a alienação parental. Porque no cotidiano ela pode ser confundida com muitas outras coisas, né? Então, o que é necessário para identificar? Primeiro, você tem que ter experiência na área. Eu me lembro muito bem que nós já trabalhávamos na área de família quando foi publicada a lei, né? E aí a gente passou a estudar sobre a lei. Mas aí, Lourdes se lembra, né, que a gente ficou falando assim, nossa, mas o que a lei traz, a gente já trabalha. Quer dizer, mesmo antes da lei, nossos estudos, né, estudos de assistentes sociais e psicólogos já identificavam os atos que não eram ainda tipificados como alienação parental, né? Mas atos ali que eram próprios do litígio na área de família, né? Quer dizer, dificultar porque o pai não está pagando a pensão alimentícia, né? Então, essas questões elas já estavam presentes em nossos estudos, mesmo antes da lei, né? Mas com a lei se tornou mais visível, mais notório, inclusive o nosso trabalho, né, que passou a ser reconhecido, né, muito mais, porque para a identificação da alienação precisa do profissional, né, porque não é qualquer pessoa leiga no assunto que vai chegar e identificar, né. Quando chega um processo para a gente, porque nós trabalhamos na área de família, divórcio, né, então o que acontece? A gente vai estudar aquele processo minuciosamente e vamos criar as estratégias, né, quem a gente vai ser necessário para entrevistar, como é a forma de organização da família, como é aquela complexidade daquela família, se vai ser necessário fazer visitas, né, visitas em instituições, como o caso da escola, né, no caso, qualquer outro ambiente social que a criança participe, para poder identificar, né? O processo traz, as pessoas geralmente colocam no processo aquilo que elas entendem que seja a alienação parental. Então, a gente vai fazer um estudo amplo, não é um estudo só para identificar aquela questão, para ver a organização daquela família, como aquela família se organizou, se houve mudanças, né? Porque, às vezes, acontecem os atos de alienação parental dentro de uma família comum, que não está passando por um processo de divórcio, né? Mas que as pessoas não percebem que praticam aquela violência contra a criança e adolescente, quando falam mal de um avô, de uma avó, da família paterna, da família materna, porque às vezes aquilo ali, a gente cresce às vezes com aquilo ali, né? Dizendo, olha, teu avô não gosta muito de ti, ele é muito ruim, tá vendo como ele não gosta? Então, a gente vai identificar se aquilo ali fazia parte realmente daquela dinâmica daquela família ou surgiu após de uma determinada situação que aconteceu, como um caso de um litígio, né, que vai culminar no divórcio, né? Então, a gente está ali, a gente fica... demanda da gente muita atenção, capacitação. O tempo todo nós estamos participando de congressos, de seminários, né, que tratam de alienação parental para observar se há algo novo, né, se a gente conversa, tem discussões na equipe multidisciplinar, né, olha esse caso, e aí, mas aí a gente coloca, olha, tem a questão psicológica, mas tem a questão social, vamos ver. Quer dizer, então, no final a gente apresenta, né, para o magistrado, apresenta para as partes, né, para a família, porque o nosso trabalho ele é demandado pelo juiz, né,
ouvir do Ministério Público, mas também temos compromisso com a sociedade e com as partes, né, com a família, que às vezes a família nem se identifica, nem está ali, não tem conhecimento que pratica aquilo ali, e que a alienação vai causar, tem consequências seríssimas na vida da criança e do adolescente. Então, a partir dos nossos estudos, que a família fica ciente que realmente o que pratica, né, a gente já teve casos, às vezes, que a gente encontra a família ali pelos corredores do fórum, não estava nem sabendo que estava fazendo aquilo ali, né? Então, é super importante um estudo aprimorado daquela situação da família para a identificação da alienação parental. Como a lei ela é muito ampla, ela dá apenas exemplos de situações que podem ser consideradas como considerados como atos de alienação parental. A alienação parental, então, pode ser facilmente confundida com outras situações, não pode? Sim. Às vezes, a situação de, vamos dizer, um descontentamento, né, de um pai com a atitude de um filho, ele pode achar que é uma alienação parental. Como, por exemplo, o casal se separa, o pai vai ter outra família, passa a dedicar também tempo para outra família, e nos finais de semana, no tempo que ele fica com a criança, ele não se dedica. Ele não se dedica, ele não dá continuidade àquele convívio que ele tinha, que era tão salutar, de levá-lo para passear, de brincar com ele, de perguntar como é que estão as atividades na escola. Ele simplesmente vai pegar a criança para exercer aquele dever e direito, né, de visitá-lo, que na verdade eu acho horrível esse termo, visita, eu acho que tem que ser convivência, porque pai nunca pode ser um mero visitante, né? Então tem que ser uma continuidade da convivência, né? Então há uma regulamentação de convívio e não de visitas, eu acho esse termo péssimo. E então, quando ele vai exercer esse direito dele, que é direito dele, dever e direito também do filho, principalmente do menor, ele esquece, né? Então, ele às vezes chega em casa, deixa o filho no notebook ou no celular, e quando muito leva a um cinema, não conversa mais com o filho, começa a se dedicar. E aí, geralmente o adolescente, ele já tem uma vida já vinculada aos colegas, de sair com os colegas, e às vezes ele não quer ir porque não é interessante ele estar na presença do pai. Então, às vezes ele chega para a mãe, esse final de semana eu não quero ir. Eu não quero ir. Ah, não, a casa do pai é ruim, ele não brinca com a gente, ele não me leva para passear, eu fico o tempo todo trancado num apartamento e tal. E aí o pai vai até a justiça e diz: ele não está indo porque a mãe está praticando ato de alienação parental, quando, na verdade, ele não fez o dever de casa. Quando eu digo pai, é porque, geralmente, a maioria ainda dos alienadores é a mãe, é considerada a mãe. Por quê? Porque a guarda dos filhos ainda fica, na sua grande parte, com a mãe, né? Mas pode também ser a mãe, né? Então, pode ser o pai, pode ser a mãe. Então, isso não é um ato de alienação parental. Ele não fez a parte dele e ele quer que a mãe faça. Não. Né? Ele não deu continuidade àquele convívio. Ele simplesmente teve outra família e passou a se dedicar a ela também e esqueceu um pouco, às vezes, do filho, porque às vezes esquece, né? Às vezes até mesmo por uma imposição da outra mulher, dos outros filhos, enfim. Então, é por isso que eles falaram sempre, e a gente frisa, identificar a alienação parental é uma coisa complexa. Cada caso é um caso. A lei dispõe alguns, né, exemplos, mas não tem como se dizer que determinado ato só é alienação parental aqueles que estão descritos na lei, porque cada caso, dependendo do estudo multidisciplinar, vai identificar se é ou não um ato de alienação parental. É tão parental. complexo que um só bloco não vai ser suficiente. Então, a gente vai continuar falando isso no próximo bloco, depois do intervalo. O Ângulos Ideias volta já.